Olá, o assunto dessa videoaula é diluição de soluções. Diluir uma solução é adicionar solvente a ela. Após a diluição, obtém-se uma solução menos concentrada, com maior volume, porém com a mesma quantidade de matéria dissoluto. Então, vamos colocar aqui uma figura para que você possa entender o que significa diluir uma solução. Diluir uma solução nada mais é do que você adicionar solvente a essa solução. Por exemplo, quando você prepara um suco de caju, você compra um recipiente que tem um suco de caju concentrado, você coloca um pouquinho de suco de caju concentrado e adiciona água, aumenta o volume. Você adiciona solvente e você obtém um suco de caju menos concentrado. Quando você está preparando qualquer suco, se você toma ele e você acha que está muito forte, aí você adiciona um pouco mais de água, ou seja, você está diluindo ele. Está deixando o suco um pouco mais fraco, ou seja, diminuindo a concentração e aumentando o volume. Após a diluição, obtém-se uma solução menos concentrada com maior volume. Porém, a mesma quantidade de matéria dissoluto. Ou seja, você não está adicionando mais fruta ali, né? Você não está adicionando mais polpa da fruta, você está adicionando só água. Então a quantidade de fruta é a mesma, está aumentando só o volume, porque está adicionando só solvente. Então olha só, antes você tinha um volume menor, depois um volume maior, porque você adicionou solvente. Antes você tinha uma concentração maior, se você pegasse, por exemplo, um determinado volume fixo, você ia encontrar mais soluto naquele volume, e se você pegar o mesmo volume depois, você encontra menos soluto. Então, se você fixar uma determinada quantidade de volume, né? Agora, no volume todo, você tem a mesma quantidade de soluto aqui e aqui, tá? A quantidade de soluto é a mesma na solução como um todo, tá certo? Muito bem. Agora, isso aqui que vai nos ajudar a fazer qualquer tipo de exercício numérico que envolva diluição. A quantidade de matéria dissoluto antes e depois é a mesma, tá? E aqui eu vou fazer uma relação, tá? Uma equação, uma fórmula com isso aqui. A mesma quantidade de soluto antes e depois. A fórmula é essa aqui, ó. CI/VI é igual a CF/VF. Então, toda vez que tiver diluição, você vai ter que utilizar isso aqui, ó, é a melhor forma de resolver. Por quê? CI vezes VI é o cálculo que você precisa fazer para encontrar o número de mols, que é a quantidade de matéria dissoluto, nessa solução antes dela ser diluída. Então, se eu multiplicar a concentração dessa solução vezes o volume dessa solução, eu tenho o número de mols de soluto nela. O número de mols de soluto nessa solução é igual ao número de mols de soluto nessa solução, independente do volume dela e independente da concentração dela. O número de mols de soluto aqui é igual ao número de mols de soluto aqui. Então, o número que eu encontrar aqui, multiplicando o CI vezes o VI, tem que ser igual ao número que eu encontrar multiplicando o CF vezes o VF. Esses números aqui têm que ser iguais, independente de qual seja o CF e qual seja o VF. O resultado da multiplicação entre eles tem que ser igual ao resultado da multiplicação entre o CI e o VI. Tá bom? Então, é assim que eu vou encontrar, por exemplo, eu tenho que ter 3 variáveis dessa e encontrar uma outra. Os exercícios são sempre assim. Eu tenho 3 desses valores e eles te perguntam um. Tá bom? Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente poder treinar isso. Diluindo-se 100 ml de solução de ácido clorídrico, HCl, na concentração de 15 gramas por litro menos 1, até o volume final de 150 ml, qual será a sua nova concentração? Então vamos lá, pessoal. Interpretação, tá? Aqui está escrito em português e nós temos que traduzir isso aqui para a matemática, para os números, tá? E nós vamos fazer um desenho para nos ajudar. Tá? O desenho é o seguinte, tem aqui uma solução antes da diluição e uma solução depois da diluição.
E eu vou fazer CI vezes VI, concentração dessa solução vezes o volume dessa solução, é igual a concentração dessa solução vezes o volume dessa solução. Aí eu tenho que ler aqui e tirar as informações daqui. Qual é a concentração dessa solução, qual é a concentração dessa, qual é o volume dessa, qual é o volume dessa. Então vamos lá. Diluindo-se 100 ml, então, ou seja, eu vou diluir uma solução que é 100 ml. Se eu vou diluir ela, 100 ml é a solução antes de eu diluir. Então, eu vou diluir uma solução que tinha 100 ml e a concentração dela era 15. Então, olha só, a concentração inicial era 15 e o volume antes era 15, até um volume de 150. Então, ou seja, gente, o volume maior sempre vem depois, né? A diluição sempre aumenta o volume. Então, 100, depois 150. E a concentração de 15 é a concentração antes. E a pergunta, logicamente, é o que está faltando, que eu não sei, que é o quê? A concentração depois. Eu já sei 3 coisas, o CI, o VI e o VF. Eu só não sei o CF. Para descobrir, eu vou fazer o quê? Aplicar a fórmula. Agora é só eu substituir os 3 valores que eu sei. O 15 aqui no lugar do CI, o 100 no lugar do VI e o 150 no lugar do VF. E o que eu quero saber vai ser o meu X. Agora é só manipular os números, né? 15 vezes 100, 1.500, é igual a 150 vezes x. Agora eu vou escrever isso aqui do lado contrário, eu vou escrever 150x para o lado esquerdo e jogar 1.500 para o lado direito, porque eu quero colocar a minha incógnita do lado esquerdo, então eu escrevo invertido. Agora eu passo 150 para lá dividindo. X é igual a 1.500 dividido por 150, que dá 10. Resposta final, 10 gramas por litro. Então, a concentração antes era 15 gramas por litro, a concentração depois tem que ser menor do que 15, porque toda diluição faz com que a concentração fique menor do que 15. Menor quanto? Nesse caso foi 10. Tá legal? Muito bem, esse aqui é um exemplo de exercício de diluição. Agora vamos para o segundo exercício para a gente continuar treinando mais. 200 ml de solução 5 mols por litro a menos 1 de sulfato ferroso, que tem essa fórmula aqui, foram diluídos com água até uma concentração final de 2 mols por litro a menos 1. Então, já falou que essa é a concentração final. Qual é o volume final? Então, esse aqui já não é o volume final. Você está perguntando o volume final, esse aqui é o volume inicial. E essa aqui é a concentração final. Consequentemente, essa aqui tem que ser a concentração o quê? Inicial. Interpretação, gente, tá vendo? Então, olha só, o volume inicial é 200, o que ele está pedindo é o volume final, e aí vamos colocar as outras informações. A concentração inicial é 5 mol por litro a menos 1, o volume inicial 200, a concentração final é 2 mols por litro a menos 1, e o volume final é o que ele quer. Como que eu descubro? Mesma fórmula, porque é um exercício de diluição. Substituo o que eu já tenho, eu tenho o CI que é 5, eu tenho o VI que é 200, tenho o CF que é 2 e tenho o VF é o que ele quer saber, né? Então eu faço o quê? 5 vezes 200 que é 1.000 é igual a 2 vezes x. O meu x está do lado direito, eu gostaria que ele estivesse do lado esquerdo, então eu escrevo invertido, 2x é igual a 1.000. Agora passo 2 para lá, x é igual a 1.000 dividido por 2, 1.000 dividido por 2 é 500. Concentração 500 mols por litro. Aliás, desculpa, né? O volume que ele está pedindo, né? O volume é 200 ml, né? O volume aumentou. Ele está perguntando o volume. Então, o volume passou de 200 ml para 500 ml. Tá certo? Então, o volume ficou maior. Lógico, né, gente? Toda diluição aumenta o volume. Tudo bem? Então, o volume tinha que ser maior que 200 mesmo. Nesse caso, deu 500. Muito bem, agora vamos fazer o nosso último exercício. Deseja-se preparar 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico, que tem essa fórmula, a 3 mol por litro a menos 1, usando o ácido sulfúrico concentrado, 15 mol por litro a menos 1, e água. Qual o volume de ácido concentrado que foi utilizado? Olha só, essa questão aqui, ela tem um enunciado um pouquinho mais elaborado, exige um pouquinho mais da interpretação, tá? Mas vamos lá. Qual que é a
solução inicial, qual que é a final? Olha só, deseja se preparar, então eu quero preparar isso aqui. Então esse aqui é o meu resultado final, eu quero chegar até aqui. Então esse aqui, esse volume, 500 ml, é o volume da solução final que eu quero. Tá vendo? Interpretação, gente, deseja se preparar. Então eu não vou partir daqui, é aqui que eu vou chegar. Então esse é o meu volume final. Então eu quero preparar, então 500 ml é o volume final, olha lá, o volume final, deseja se preparar, volume final, deseja se preparar 500 ml de uma solução de ácido sulfúrico a 3 mol por litro. Então tudo isso aqui é da solução final. Ó. Então eu quero no final ter ácido sulfúrico na concentração de 3 mol por litro. Então a concentração final vai ser 3 mol por litro, isso aqui é da concentração final. Usando, então para chegar lá eu vou usar o que? Então agora eu começo a falar da solução inicial. Então eu vou usar o que? Uma solução de ácido sulfúrico concentrado, então no começo ela é mais concentrada, com a concentração inicial de que? 15 mol por litro. Então olha só, na solução inicial eu tenho uma concentração de 15 mol por litro. E o que ele quer saber é o volume inicial. Então o volume inicial é o que eu quero saber e a concentração final, que eu já tinha falado, é 3 mol por litro. E o volume final é 500. Tá vendo? A interpretação aqui toda é essa. O desenho te ajuda a colocar as informações aqui. Agora é só substituir isso na fórmula. A fórmula é CI/VI igual a CF/VF. Eu tenho o CI, que é 15, o VI é o que ele está querendo saber, X. Eu tenho o CF, que é 3, e tenho o VF, que é 500. Então, 15 vezes X dá 15X, 3 vezes 500 dá 1.500. 15X é igual a 1.500, X é igual a 1.500 dividido por 15, que dá 100 ml. Tá bom? Então, esse é o volume que eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar 100 ml, né, do ácido concentrado e adicionar mais 400 ml de água para chegar em 500 ml de um ácido que tem essa concentração que eu quero aqui. Tá certo? Então, esse exercício aqui é um exercício mais prático. Geralmente, é esse tipo de questão que a gente precisa resolver na prática, com diluição. Tudo bem? Bom, nós terminamos essa nossa videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.